Muito bem, pessoal. Vamos então aqui dar continuidade ao conteúdo que a gente já estava trabalhando com vocês, tá certo? Eu estava imaginando que a gente ia ter apenas 3 minutinhos, como de costume, mas não. Tivemos aqui um intervalo para poder lanchar um pouco, descansar um pouco e retornar aqui com vocês. Espero que vocês possam estar retornando também para a gente concluir o raciocínio dos conteúdos que a gente trouxe para vocês hoje, falando a respeito de circunferência e mais propriamente falando a respeito de trigonometria. Na primeira aula, a gente detalhou, trouxe os conceitos, trouxe os detalhes, as características dos elementos da circunferência e agora, na sequência, a gente vai passar para o próximo tópico, que é a parte do próximo tópico que a gente aqui separou para vocês, chamado ciclo trigonométrico. Ciclo trigonométrica. Eu vou aqui aproveitar a oportunidade que na primeira aula eu tentei explicar para vocês a diferença entre um círculo, uma circunferência e também uma esfera. Vamos observar aqui como é que elas se comportam aqui nas figuras. Deixa eu ver aqui. Tá aqui a caneta, tá aqui o verde. Olha só. Vamos aqui, temos uma delas, temos outra e temos outra, tá bom? A gente vai mostrar para vocês a diferença da circunferência. Depois nós vamos ter o círculo. E por último a gente terá a esfera. Tá certo? Tá aí os três. Vocês, a primeiro momento, professor, não estou vendo diferença nenhuma entre circunferência, entre círculo e entre esfera. Se eu trouxer para vocês exemplos práticos do nosso dia a dia, aí sim, você vai perceber a grande diferença. Vou perguntar logo bem aqui para o Gabriel, que o Gabriel está aqui ligado o tempo todo. Esse Gabriel, se todo aluno fosse que nem o Gabriel, né? Gabriel, qual é a diferença para ti? Aqui eu coloquei só a estrutura seca. A estrutura seca da circunferência, a estrutura seca do círculo e a estrutura seca da esfera, tá certo? Qual dessas aí a figura já está completa? Qual dessas aí não precisa de mais nenhum detalhe, porque ela só se representa através dessa linha. Somente a linha já é o suficiente para representar, Gabriel. Me diz aí, qual desses aí já está completo? Já está completa a figura do círculo? Já está completa a figura da circunferência? Ou já está completa a figura da esfera? Vamos escutar aqui nesse momento a opinião do Gabriel, já que ele é inteligente, já que ele é canhoto, só porque ele é canhoto diz que os canhotos são mais inteligentes que os destros. E aí, no caso, Gabriel, me diga aí, qual dessas figuras já define muito bem que é ou uma circunferência, que é ou um círculo, ou então que é uma... Rapaz, não. Esse rapaz me surpreende demais, muito bem. Ele diz que a circunferência já está o formato completo dela, é somente esse risco aqui, ó, tá certo? Somente essa linha aqui que contorna a figura do círculo é que é a circunferência, tá certo? Trazendo para termos práticos, é como que se fosse tipo uma pulseira, né? Como que se fosse uma pulseira. Você sabe muito bem que a pulseira ela é oca para poder a gente colocar no braço da gente, não é verdade? E aí, no caso, a pulseira representa muito bem uma circunferência. Gabriel, se uma pulseira representa uma circunferência, qual objeto do cotidiano representaria um círculo, Gabriel? Me diz aí. A Gabriel ali já está indo para as fórmulas, tudo mais e tal. Não, Gabriel, te acalma, rapaz. Diga aí para a gente, já que uma pulseira representa muito bem uma circunferência, qual objeto representaria muito bem um círculo? Me diz aí, Gabriel, você que é inteligente o suficiente para responder essa pergunta. O que está faltando aqui? Olha só, o Gabriel disse que um círculo é representado muito bem por uma tampa de panela. Por exemplo, quando o Gabriel disse que uma tampa de uma panela representa muito bem um círculo, sabe o que ele está querendo dizer? Que o círculo não é só a extremidade da circunferência, tem que estar preenchido dentro também, ó. Tem que estar
preenchido dentro também, como por exemplo uma moeda. Uma moeda, você sabe muito bem que não dá para passar o dedo por uma moeda, né? Que nem, por exemplo, dá para passar o braço pela pulseira, mas por uma moeda não tem como. Então, o círculo ele representa a circunferência mais a parte interna, mais a parte interna, tá certo? Então, aqui no caso, uma moeda representa muito bem um círculo. Representa muito bem um círculo. Gabriel, e o que é que representa muito bem uma esfera? Vamos ver então aqui. Uma pulseira representa a circunferência. Uma moeda representa o círculo. E qual objeto representaria uma esfera? O Gabriel já está respondendo aqui. Uma bola de futebol. Uma bola de futebol. Então, aqui no caso, eu vou desenhar aqui mais ou menos, trazendo essa ideia de uma bola de futebol. Muito bem, está correto. Gabriel, você poderia me dizer, em se tratando de figuras, qual é a diferença de um círculo para uma esfera? Dentro do conjunto das figuras geométricas, a gente sabe muito bem que nas figuras geométricas tem as figuras planas, tem as figuras espaciais, tá certo? E aí, no caso, qual é a principal diferença de um círculo para uma esfera, quando se fala a respeito de figuras geométricas? Você poderia me dizer, Gabriel, qual a principal diferença entre um círculo e uma moeda em se tratando de figuras geométricas? Vamos aqui escutar a resposta do Gabriel, que ele também disse que uma laranja representa muito bem uma esfera, mas nesse momento a gente está aguardando um argumento vindo do Gabriel, quando ele vai diferenciar um círculo de uma esfera. A principal diferença de um círculo para uma esfera. Estamos aqui aguardando a resposta do Gabriel. A gente sabe muito bem que nas figuras geométricas a gente sabe que existe a diferença entre as que possuem 3 dimensões e as que possuem a 2 dimensões, né, Gabriel? Gabriel aqui lembrou que na esfera se calcula o volume, enquanto que no círculo se calcula a área, né? Ele lembrou dessas 2 informações. E eu vou mais adiante dizendo que, já que o Gabriel falou de volume, o Gabriel sabe muito bem que o volume possui quantas dimensões? O volume possui 3 dimensões. O volume possui 3 dimensões: a largura, o comprimento e a altura. Já a área possui quantas dimensões? A área possui apenas 2 dimensões, a largura e o comprimento. Então, o Gabriel não disse exatamente com essas palavras, mas ele colocou a característica. Olha, professor Márcio, a esfera se calcula o volume. E volume a gente sabe que precisa de quantas dimensões? 3. Já ele disse que o círculo se calcula a área e, portanto, para se calcular a área, são necessárias quantas dimensões? 2 dimensões. Então, aqui está claro que a principal diferença entre um círculo e a esfera é que o círculo possui 2 dimensões e a esfera possui 3. O círculo está dentro do conjunto das figuras planas e a esfera está dentro do conjunto das figuras espaciais. Tranquilo, Gabriel? Vamos então aqui para trazendo aqui para vocês a ideia do que vem a ser o ciclo trigonométrico. Vamos aqui trazer para vocês a ideia do ciclo trigonométrico, que diz assim: os elementos, né, obviamente, as informações que são importantes dentro de um ciclo trigonométrico. Obviamente, você já está vendo aqui desse lado esse ciclo. Você já está vendo desse lado aqui, ó, o círculo. Você está vendo que ele é dividido em quantos quadrantes? Ele é dividido em 4 quadrantes. Você pega a estrutura seca do sistema cartesiano, e eu imagino isso, Gabriel. Pega a estrutura seca do sistema cartesiano e traz para um círculo, para uma circunferência, né? Aí aqui ele vai dizer que define-se como círculo trigonométrico a toda circunferência orientada com as seguintes características. Primeira, raio unitário. No caso, é necessário que o raio seja igual a 1. Olha só, Gabriel. Então, quando vamos trabalhar no ciclo trigonométrico, né, a gente acha que dentro dele pode ser qualquer tamanho, 2 centímetros, 3, 4, ele aqui já está dizendo que o raio precisa ser igual a 1.
O centro no sistema de coordenadas cartesianas, ele tem um centro ali, ó, onde encontra a origem das duas coordenadas. Por conversão, o ponto 1, 0 é a origem da orientação. Ele está dizendo que lá naquele ponto lilás que tem ali, ó, é onde começa a orientação, se vai no sentido horário ou se vai no sentido anti-horário. A outra informação que ele traz também é que o sentido positivo é o sentido anti-horário e o sentido negativo é o sentido horário, tá certo? Então essas duas informações a gente vai trazendo para vocês, tá certo? Então aqui no caso, as informações que ele trouxe tem o centro o centro é quando os dois eixos se cruzam, tá aqui. O ponto, a medida do raio no círculo trigonométrico mede sempre 1, né? Porque aqui a gente vai poder trabalhar com radianos, porque para ser com radiano tem que ter essa medida. O ponto de origem vai ser sempre a partir desse ponto aqui, onde tem o ponto P. O ponto P é sempre onde começa a rotação no ciclo trigonométrico, seja ele no sentido horário ou seja ele no sentido anti-horário. A outra informação que ele trouxe para a gente é que o sentido positivo é o anti-horário. No sentido positivo, ele rodeia assim, ó, vem daqui para cá. Ou seja, é o sentido anti-horário, pois esse é o formato positivo. Porém, se ele fizer o contrário, se ele vir para cá, que é como a gente já tem o hábito de ver, por exemplo, nos relógios analógicos, na realidade aqui está no sentido negativo, é o valor negativo, é o sentido horário, tá certo? Então, a gente já está acostumado a fazer as trajetórias no sentido anti-horário, existe a primeira volta positiva e existe também cadê ele? Já vai passar bem para cá, para primeira volta negativa. Quando ele fala primeira volta, pessoal, eu vou fazer de conta que o Gabriel ainda não sabe dessa informação. Quando ele fala da primeira volta, dá-se a entender que onde é que surge o ciclo trigonométrico? O ciclo trigonométrico é uma figura propriamente dita? Não. No dia a dia, não tem uma figura para a gente passar e dizer, olha, ali é o ciclo trigonométrico. Não é assim que acontece. A gente pode, por exemplo, perceber isso no nosso dia a dia através do que a gente faz da forma mais simples, que seria o quê? O giro, né? O giro. Uma pessoa faz um giro, né? Ele está indo para a zona sul da cidade e resolve fazer um giro para poder ir para a zona norte. Por exemplo. Então, quando a gente faz esse giro, né? Se a gente fizer um giro completo, a gente faz um giro de 360 graus. Aí a gente fica na mente, então todo ciclo só possui 360 graus. Você vai 0, 1, 2, 3, 4, 60, 70, 90, 100, 150, 270, até chegar em 360. Aí você, acabou. Daqui eu não posso mais fazer nada. É claro que pode. Você pode muito bem estar aqui. Eu estou aqui de frente para o monitor, eu dou um giro de 360 graus, e se eu quiser dar outro giro, eu dou outro giro novamente. Aí eu vou dar quantas vezes? 2 vezes 320, que vai dar um total de... 2 vezes 360, que vai dar um total de 720. Então, quando ele fala aqui primeira volta, é nesse sentido, que a gente sabe que vai até 360, mas se quiser continuar, é só dar mais voltas. Aí aqui nós temos as informações. Qual é a primeira informação? De cara, você já está vendo esse vermelho, que ele divide o ciclo trigonométrico em quadrantes. Ele vai dividir em quadrante. Onde eu faço aqui o cruzamento das duas retas, aparece quatro pedaços. É como quem se fosse uma pizza P, né? A gente sabe que a pizza P tem 4 fatias. Eu pego essa pizza P, e corto ela em 4 pedaços. Esses 4 pedaços que aparecem dentro do ciclo trigonométrico é o que a gente vai chamar de quadrante. Tá certo? Então, no caso, começando pelo sentido anti-horário, a gente vai localizar quem? A gente vai localizar o primeiro quadrante, depois vem o segundo quadrante, depois o terceiro quadrante e, por fim, o quarto quadrante. Serão sempre eles
nessa posição, seguindo a orientação do sentido anti-horário. Você vai ver bem que no sentido horário, quando a volta é negativa, que ele vai pelo lado horário, você vai observar que mesmo ele começando aqui por baixo, ó, começando por baixo, ele não vai começar pelo primeiro quadrante, ele já está começando pelo último, quarto quadrante, terceiro quadrante, segundo quadrante ou primeiro quadrante. Ou seja, pessoal, não importa se a orientação é pelo lado anti-horário ou pelo lado horário. Em relação aos quadrantes, os quadrantes não mudam, terão sempre essa posição. Aí aqui nessa primeira figura, ele trouxe para a gente os valores, né? De 90 graus, de 180 graus, de 270 graus e 360 graus, né? Essas informações a gente já conhecia, né? Que ele começa aqui com o 0, vou mudar bem aqui a cor para fazer essa representação. Começa pelo 0, no sentido anti-horário, né? Positivo. Depois vem o 90 graus, depois vem o 180 graus, vem o 270 graus e quando completa a volta, ele traz 360 graus. Essas são as informações em graus. E a gente vai apresentar para vocês aqui em primeira mão, né? Só não para o Gabriel, porque o Gabriel já assistiu essa aula ontem, os valores em radianos. Esses mesmos valores, só que em radianos, já que na aula de hoje a gente está trabalhando também com a ideia de radiano. Vamos lá. Quando o grau mede 0 grau, o radiano mede quanto? O radiano mede, vou mudar bem aqui a cor. Eu vou mudar a cor, vou colocar uma cor, sei lá, um azul mais claro. Tá bem aqui, ó, 0 radiano. Quando é 0 grau corresponde a quantos radianos? 0 radiano. Quando ele pula para 90 graus corresponde a quantos radianos? Corresponde a π sobre 2 radianos, né? Até porque se um π radiano é 180 graus, e tá, porque a metade de 180, que é 90, a gente vai calcular a metade de π radiano, que é π sobre 2. Depois, lá mais para frente, a gente vai encontrar o de 180 graus, que corresponde a quantos radianos? A π radiano, que foi o que a gente aprendeu na última aula. 180 graus corresponde a π radiano. Quando a gente vai lá para o outro lado, 270 graus, ele fala para a gente que 270 graus é a mesma coisa que 3π radiano. 3π sobre 2 radiano é o valor de 270 graus. E quando ele completa a volta de 360 graus, a gente vai ter 2π radiano. 2π radiano. Tranquilo? Essas são as informações se a minha volta for positiva. Geralmente é positiva, se a minha volta for positiva. Agora, se a minha volta for negativa, ou seja, começar pelo lado horário, é só mudar... Não é só mudar os sinais, não, né? A gente vai entender que começa do 0, né? Aqui no caso, na primeira volta positiva, 0 para 90, 90 para 180, 180 para 270, 270 para 360. Já que, obviamente, se eu vou pelo sentido horário, daqui para cá é 90. Ó, acabei de andar 90 graus. Mas como está no lado horário, ou seja, no sinal negativo, ele vai botar o sinal negativo. Seja em graus, seja em radiano. Tá certo? Menos 90, menos 180, menos 270, até completar a volta, menos 360 graus. Professor, pelo amor de Deus, tá aí uma coisa que eu não sabia, que existe grau negativo. Tipo, como? Se grau é uma abertura, por exemplo, de 20 graus, quanto que é uma abertura de menos 20 graus? Como é que eu vou abrir esse grau para dentro, professor? Pelo amor de Deus, não, pessoal. Obviamente que não. Já que grau tem a ver com a abertura de duas retas ou de um arco, no caso, não tem como ter uma abertura menor que 0 grau. Aqui no caso, o sinal de menos é só para dizer que é no sentido negativo, que é no sentido horário, tá certo? Não é que exista uma abertura de menos 90 graus, é que aqui é só para definir o sinal do sentido em que a questão está trazendo, que aqui é no sentido horário. E quando o sentido é horário, os sinais são negativos, tanto os graus quanto os radianos,
radianos, tá certo? O Gabriel aqui está dizendo que apenas muda o sinal, apenas muda o sinal. Questão 1, Gabriel, vamos aqui relembrar o que a gente fez ontem. Em que quadrante fica um arco que mede 150 graus? Meu Deus do céu, isso aqui é fácil demais. Em que quadrante fica um arco que mede 150 graus? Eu acho que aqui é a parte que o professor sempre trazia a estrutura seca. Muito bem. Trazia a estrutura seca do ciclo trigonométrico. Em que quadrante fica um arco que mede 150 graus? Aí aqui no caso, é fácil demais. Se você tá percebendo claramente que aqui é 0, aqui é 90 e aqui é 180, onde é que pode estar o 150? Oxe, fica fácil. Daqui para cá, 90. 90 para cá é 200, é 180. 150 está por aqui em algum lugar. 150 está por aqui em algum lugar. Alguma coisa do tipo aqui, ó. 150 graus. E, portanto, se ele está aqui, ele vai estar em qual quadrante? Aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante. Eu vou mudar essa cor, meu vinho que eu sempre gosto. Então, 150 graus está no segundo quadrante. Está no segundo quadrante. É quando eu vou escrever, eu quero escrever como se fosse com um pincel, aí as letras ficam tudo cursiva, tudo junto uma com as outras. Então, 150 graus se encontra no segundo quadrante. Próxima pergunta. Em qual quadrante fica um arco que mede 243 graus? Em qual quadrante fica um arco que mede 243 graus? Aí, no caso, olhando para a figura que o professor Rafael já preparou para a gente, onde é que eu vou encontrar 243 graus? Puxa, se está positivo, você vai ver que aqui é o 0, aqui é o 90, aqui é o 180. E se aqui é 270, passou do 243. Então, 243 vai estar, sei lá, alguma coisa do tipo 180, 190, 200, 200. Vai estar por aqui, eu acho. Alguma coisa do tipo. 243 graus. Então, com certeza, ele está no terceiro quadrante. Aqui corresponde ao terceiro quadrante. 243 graus está no terceiro quadrante. Está no terceiro quadrante. Conforme a resposta do Gabriel, está aqui no terceiro quadrante. Já a questão 3, olha só, a questão 3, ele traz para a gente um valor negativo. Ele traz um valor negativo. E ele diz assim, em qual quadrante fica um arco que mede menos 170 graus? Quanto que mede um quadrante que tem menos 170 graus? Trazendo a figura do professor, né? Aí aqui no caso, qual é a diferença? É que em vez da gente seguir o sentido anti, a gente vai seguir o sentido horário. O sentido horário, 170 graus, onde é que ele pode estar. Você vai ver que se você andar daqui para cá, já dá 90 graus. Se você andar para cá, vai dar 180 graus. 180. 170 é um pouco antes, né? É um pouco antes, vai dar acho que bem aqui. 170 graus, o quê? Negativo. Esse menos é só para me dizer o quê? Que ele veio no sentido horário, tá certo? E com certeza, portanto, 170 graus, o menos 170 graus vai estar no nosso terceiro quadrante. De novo, não é no segundo, não. Em relação à posição, digamos, não é dinâmica, não. A posição estática dele é no terceiro quadrante. Então, menos 170 graus está no terceiro quadrante. Está no terceiro quadrante. Muito bem. Conforme a resposta do Gabriel. Próxima pergunta. Em que quadrante se localiza um arco que mede menos 320? Menos 320, vamos dar aí a oportunidade para o Gabriel responder essa questão para a gente. Gabriel, você acha que o menos 320 está onde?
O sinal de menos já deixa claro que ele vai no sentido horário, não é verdade? E a partir daí você vai tentar localizar entre quais números notáveis, por assim dizer, que os notáveis são esses três, né? Aliás, os quatro, 0, 90, 180, 270 e 320. Ele está com sinal de menos, então você só faz ir pelo contrário, pelo sinal contrário, certo? Então, no caso 320, você vai localizar entre 270 e 360, só que contrário, né? Que é só que contrário. O Gabriel está dizendo que está no primeiro quadrante, que está no primeiro quadrante. Então, no caso, eu entendo que ele partiu do 0 para o 90, do 90 ele foi para o 180 negativo, do 180 negativo ele veio para 270, e do 270 ele quer o 320. Então, antes de chegar no 360, ele vai chegar mais ou menos aqui, ó, no 320. Negativo. Negativo. E, obviamente, o 320 no sentido horário se encontra lá no primeiro quadrante. Se encontra lá no primeiro quadrante. Cadê? Menos 320 graus está no primeiro quadrante. No primeiro quadrante. Ok? Certa a resposta do Gabriel. Em que quadrante fica um arco que mede π sobre 3? Em que quadrante fica um arco que mede π sobre 3? Aí, Gabriel, como é que a gente vai fazer para descobrir? Quando era em grau ficava fácil, né? Porque a gente já estava familiarizado com grau. Mas agora aí, Gabriel, ele está trazendo para a gente em radianos. Que estratégia? Ele deu lá os valores em radiano, ó. Tá bem aqui, ó. Olha os valores do radiano, ó. Π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Como é que eu faria, Gabriel, para localizar π sobre 3? Diz aí para a gente a resposta. Como é que seria? Vamos ver qual é o argumento do Gabriel. Ele já disse a resposta. Primeiro, está no primeiro quadrante. Não, Gabriel, eu quero saber qual estratégia você utilizou para localizar π sobre 3 no ciclo trigonométrico. Quero saber qual foi a estratégia que você utilizou. Diz aí pra gente. Ele disse que pegou 180 e transformou para 3. Que 180 é esse, Gabriel? Que 180 é esse que tu encontrou? De onde é que tu achou esse 180? E, obviamente, ele vai dizer que 180 corresponde a π. Corresponde a π. Então, no caso, a linha de raciocínio do Gabriel foi a mesma linha de raciocínio que a minha. No caso, onde tem π, como eu não tenho tanta familiaridade com π, mas eu tenho familiaridade com grau, eu vou lembrar que um π corresponde a quantos graus? Um π corresponde a 180 graus. Um π corresponde a 180 graus. Então, é só pegar esse 180 e dividir para 3. Dividir para 3. Se eu pegar 180 e dividir para 3, vai dar 60 graus. Vai dar 60 graus. Eu não sei onde é que fica π sobre 3, mas eu sei onde é que fica 60, que é a mesma coisa. Então, 60 graus, você sabe muito bem que aqui no ciclo trigonomérico, aqui é o 0 e bem aqui é o 90. 60 graus está mais ou menos por aqui, ó. 60 graus. E com certeza ele estará no nosso primeiro quadrante, conforme a resposta do Gabriel. Está no primeiro quadrante. Está no primeiro quadrante. Tranquilo, Gabriel? Vamos ver então se você... Será que o Gabriel está sabendo responder só porque ele já assistiu a aula ontem? Rapaz, Gabriel. Rapaz. Vamos aqui então para o próximo. Em que quadrante fica um arco que mede 7π sobre 4? Em que quadrante fica um arco que mede 7π sobre 4? Agora eu estou conseguindo olhar aqui a intérprete. Eu queria saber como é que ela representa o número π. Para ver.
Muito bem. Muito bem. Olha aí, Gabriel, como é que a intérprete representa o número π. Então, no caso, a gente vai pegar o π que o Gabriel falou que representa quanto? 180 graus. Então, eu vou pegar o 7 multiplicar. Ah, não, aqui vai ser o lugar do cálculo, né? O 7 multiplicar por 180 e dividir por 4. 7 multiplicar por 180 e dividir por 4. 7 vezes 180 vai dar um cálculo grande, né? 7 vezes 100, 700. 7 vezes 80, 560. 700 com 560 vai dar 1.260. 1.260 dividido para 4. 7 vezes 100, 700. Com 560, 1.260 dividido para 4. 12 para 4 vai dar 3. 6 para 4 vai dar 1. Eita, toda vez quando acontece isso aqui. Ah, não, ficou no lugar certo. 1. Aí volta e sobra quanto? 2. Aí baixa o 0, 20 por 2. 20 por 4 dá 5. 315? 315 graus. Eu peguei. Vê bem, Gabriel, se dá 315 graus. Ah, esse Gabriel parece um vidente. A gente vai fazendo os cálculos aqui, já vai trazendo aqui a resposta para a gente. O Gabriel, no caso aqui, é o conjunto verdade. O Gabriel, agora eu vou chamar ele de conjunto verdade. Quiser saber da resposta correta, é só verificar a resposta com o Gabriel. O Gabriel está dizendo que ele é fera e que puxou para mim. Detalhe, você é canhoto e eu também sou canhoto. Mas você já sabe qual é a má notícia de quem é canhoto, tá certo? Bora perguntar para a intérprete se ela é canhota ou se ela é destra. Bora ver o que ela vai dizer. Canhota? Destra. Ah, qual é? Me mostra bem qual é o sinal de canhoto. Como é que faz para saber que a pessoa é canhota? Certo. E quando é destro? Com a mão direita. E ela disse que é destra. E a gente, não sei se ela acompanhou, Gabriel, a gente viu que pesquisas diz que os canhotos são mais inteligentes que os destros, só que os canhotos morrem mais cedo do que os destros. Estatísticas, não é todo mundo. É apenas uma média. Aí o Gabriel não sabia se era feliz porque é inteligente ou se ficava triste porque talvez, conforme as estatísticas, vai morrer mais cedo. Mas misericórdia, a gente ainda tem muitos anos pela frente. Gabriel acertou, é 315 graus. Esses 315, trazendo aqui para o ciclo trigonométrico, vai ficar onde, Gabriel? 315 no ciclo trigonométrico tá positivo, né? É positivo. Começou pelo 0, passa pelo 90, chega no 180, passa pelo 270, 315, já é lá depois do 300. Já é lá depois do 300, não sei. Alguma coisa aqui, ó. 315 graus. 7π sobre 4 corresponde a 315 graus, que está registrado no quarto quadrante. Está registrado no quarto quadrante. Colocar bem aqui, deixa eu ver. Está no quarto quadrante. Vou apagar essa parte aqui e colocar a resposta aqui desse lado. Está, minha letra parece de médico, no quarto quadrante. Tranquilo, Gabriel? Tranquilo? Ah, tá. O Gabriel disse que, então, de fato, todo canhoto é inteligente mesmo, já que está comprovado, só que ele disse que não quer entrar na estatística, só estatística. Todo professor de matemática gosta de minha participação nas aulas. É muito gratificante para mim saber disso, mas, rapaz, né? É muito bom ver quando o aluno é bem participativo, tá certo? E que tenta seguir a linha de raciocínio do professor. Todo professor, ele traz uma ideia, tá certo? Todo professor, ele tem esse papel, essa função, digamos assim, Gabriel, de trazer, não já trazer a resposta pronta, né? Porque na realidade o professor, ele funciona como um facilitador. Ele é um facilitador, né? Eu costumo em minhas aulas escutar dos alunos não chamar de respostas, principalmente respostas certas ou erradas. O importante é que sejam respostas. Mas em vez de eu dizer resposta, eu prefiro chamar de argumentos. O aluno chegará com argumentos de uma ideia, né? Uma ideia surgiu na mente dele e ele expõe
aquela ideia que que eu costumo chamar de argumento. Então, é muito importante, eu lembro de uma frase que diz que o professor é aquele que faz surgir duas ideias onde antes só havia uma. Então, é muito bom saber que existem vários caminhos para chegar ao mesmo resultado. Por exemplo, aqui na disciplina de matemática, se a gente quisesse localizar 7π/4, pelo que já tem aqui, ó, porque pelo mapa aqui dá para perceber onde é que tem o π, onde é que tem o 2π, onde é que tem o π/2. Teria como raciocinar dentro da linguagem do radiano onde encontrar o 7π/4. Mas existe um outro caminho que é pegar esse 7π/4, transformar para grau e localizar através do grau, já que a gente está mais familiarizado com ele. Então, na realidade, dentro da matemática, não é que é pelo fato dela ser exata que exista só um caminho para chegar ao mesmo resultado. Não, existem vários caminhos, da mesma forma que quando a gente vai fazer as coisas na nossa vida, no cotidiano, encontrar a solução para algum problema, não existe só um caminho para chegar à solução, existem vários caminhos. Na matemática, com certeza, não é diferente. Portanto, quero aqui parabenizar ao Gabriel, que desde ontem está aqui nos acompanhando nas aulas que a gente está trazendo. E hoje à noite tem mais, viu? Se quiser assistir mais aula, hoje à noite tem mais. Parabéns ao Gabriel. Vamos aqui então agora para a parte dos arcos simétricos ou opostos. Arcos simétricos ou opostos, tá certo? Gabriel, vê se a gente falou dessa parte ontem. Gabriel, tu sabe dizer se a gente trabalhou com essa parte falando a respeito dos arcos simétricos, os simétricos verticais, os simétricos horizontais e os simétricos centrais? Opa, ele disse que eu não falei. Pois pronto, aqui então a gente já vai aprender essa outra parte. Você já ouviu falar, Gabriel, de arcos simétricos? Diz aí se você já ouviu falar dos arcos simétricos verticais, os arcos simétricos horizontais e os arcos simétricos centrais? Deixa eu ver. Já sim, ele disse que já sim. Então, o rapaz aí se garante mais uma vez em mais um conteúdo. Vamos lá. Os arcos simétricos ou opostos, né? No caso aqui, se a gente observar aqui a figura do ciclo trigonométrico, a gente vai ver que tem o ponto A, tem o ponto B, tem o ponto C e tem o ponto D, tá certo? O que a gente pode imaginar assim, ó? Por exemplo, bora aqui fazer uma suposição. Esse ponto A, ele está mais ou menos representando, sabe qual grau? Ele está mais ou menos representando 30 graus. Ele está representando mais ou menos 30 graus. A distância do A para a origem, onde começa, é de 30 graus. O B, em relação a essa mesma origem aqui, também é de 30 graus. Só que vindo de lá para cá, ele já não vai ter mais só 30 graus, ele vai ser, sabe quanto? 150 graus. Vai ser 150 graus. Porque 150 mais 30 completa 180. 180 mais 30, que é quem está no ponto C, é o 210. 210 graus. Que indo lá para o outro lado, já lá perto do 360, voltando 30, 360 voltando 30 vai dar 330 graus. Então, nessa parte aqui que a gente vai explicar para vocês, a gente vai ver que esses números, esses graus, esses ângulos, eles têm uma relação ou de simetria horizontal, ou de simetria vertical, ou então de simetria central. Vamos ver como é que a gente faz para relacionar esses quatro ângulos. Aqui eu apresentei o 30, o 150, o 210 e também o 330. Mas poderia ser outros, poderia ser o 45, o 135, quem mais? Deixa eu ver, 270 tirando o 45, o 300 e por aí vai. Então, no caso, olha só, aqui 30 graus, 150, 210 e 330, vamos ver qual é a relação que a gente vai formar entre eles. Quando forem simétricos verticais, quando é que dois ângulos são chamados de simétricos verticais? Ele diz que são arcos de lados contrários em relação ao eixo vertical. São arcos que são contrários em relação ao eixo vertical. Cadê o eixo vertical? O eixo vertical está aqui, ó. É isso aqui, ó. É o eixo vertical. Quem é o arco? O arco é esse aqui, ó. Vai daqui para cá e vem daqui para cá, que no caso estão representados pelos pontos, tá certo? Aí no caso, ele diz que
são arcos de lados contrários em relação ao eixo vertical. Então, você vai ver bem que o ângulo de 30 graus, o de 30 graus, ele está contrário ao de 150 graus pelo eixo vertical que passa aqui. São arcos de lados contrários em relação ao eixo vertical, tá certo? Bora ver. Quando chega bem aqui na outra parte, aí no caso aqui, além desses dois aqui, Gabriel, eu estou vendo aqui exatamente, deixa eu ver o que foi que o Gabriel falou aqui. Tá certo, 30, 150, 210. Isso, exatamente, exato. Aí, Gabriel, você vai perceber que tem o eixo da vertical, o 30 está de um lado e o 150 está do outro, tá bom? Quem mais poderia ser? Aqui ele está dizendo que é o ponto C e D, ó, pontos C e D. O C é o 210 e o D é o 330. Também estão em lados opostos em relação ao eixo vertical, Então, a ideia é essa. Simétricos verticais é quando ele está em lados opostos em relação ao eixo vertical. Simétricos horizontais, o nome já diz, né? A gente vai ter por base o eixo horizontal, que é esse aqui, ó. A abscissa X, ó. Esse aqui. Simétricos horizontais são arcos de lados contrários em relação ao eixo horizontal. Então, no caso, ele falou aqui, ó, que o A e o D estão, não é verdade? O A e o D, que no caso está aqui, esse e esse, e também o B e o C. O B está lá em cima e o C está aqui embaixo, ó. 150 e 210 são simétricos horizontais, porque estão em lados opostos em relação ao eixo horizontal, E aí, no caso, simétricos centrais são arcos de lados contrários em relação ao centro, ao centro, ponto A e C, ponto B e D. Então, no caso, olha só, daqui para cá, ó, eles estão em lados opostos, enquanto que em relação ao centro, cadê o centro? O centro está aqui, ó. O centro é esse. Se um vem para cá e o outro vem para cá, então eles são simétricos centrais. Então, o C e o D, aliás, o C e o A são simétricos centrais e o B com o D também são simétricos centrais. Então, aqui a gente acabou de apresentar para vocês os tipos de simetria que existem envolvendo essas informações dentro de um ciclo trigonométrico. Existem os simétricos verticais, que são opostos em relação ao eixo vertical. Existem os simétricos horizontais, que são opostos em relação ao eixo horizontal. E existem os simétricos centrais, que são pontos opostos em relação ao centro. Bem, a partir depois dessas informações, vamos aqui trabalhar com algumas questões. Vamos aqui para a nossa primeira questão. Localize no mesmo ciclo trigonométrico os arcos de medidas de 45, 135 e verifique que simetria eles possuem. Tá certo? Então, aqui no caso, a gente vai pegar o ciclo trigonométrico. Deixa eu ver se o professor Rafael já colocou aqui para a gente. Colocou. Eu vou precisar localizar o ângulo de 45 e o ângulo de 135. Gabriel, o de 45 está em qual quadrante? O ângulo de 45 está em qual quadrante? Diz aí pra gente. O Gabriel está escrevendo e com certeza ele vai dizer que o de 45 graus está exatamente no... Vamos dar aqui um tempo para o Gabriel para ele dizer a resposta. Com certeza, o ângulo de 45 graus se encontra no ângulo no primeiro. Ele acabou de dizer que está no primeiro. Está bem aqui, ó, 45, ó, bem no meio, ó. Bem no meio, 45 graus. E o de 135 graus, Gabriel, está onde? O de 135 graus está em qual quadrante? Ele diz que está no segundo. No segundo... que é menor que 180, né? E ele também está bem no meio, Gabriel, ó. Ele também está bem no meio, 135 graus. Tá aqui, ó. Então, Gabriel, olhando para essa figura, o ângulo de 45 graus e o ângulo de 135 graus é classificado com qual tipo de simetria? Qual tipo de simetria esses dois ângulos possuem? Simetria horizontal,
Simetria vertical ou simetria central? Bora ver a resposta dele. Simetria. Bora, Gabriel, tu disse que já sabia desse assunto. Ou não, já tinha ouvido falar, né? Não quer dizer que já sabia do assunto. Então, se o 45 está no primeiro, o de 135 está no segundo, o Gabriel disse que ele possui a simetria horizontal, mas eles estão em lados opostos em relação ao qual eixo, Gabriel? Os 45 e o, e o 135, pronto, muito bem, ele corrigiu. O 45 e o 135 estão em lados opostos em relação ao eixo vertical, ó. Em relação ao eixo vertical, portanto, eles possuem uma simetria vertical. Eles possuem uma simetria vertical. Muito bem, está aí confirmando a resposta do Gabriel. Muito bem, simetria vertical. Dando continuidade, temos aqui, ó, localize no mesmo ciclo trigonomérico os arcos de medidas de 150 e 330 graus e verifique que a simetria eles possuem. Mais uma vez, Gabriel. Tá aqui a figura, tá certo? A gente vai tentar localizar onde é que está o de 150 e onde é que está o de 300. E Gabriel, quando eu falei para a intérprete como é que é a estatística sobre quem é canhoto e quem é destro, ela ficou assustada. Estava lembrando aqui nesse instante. Onde é que fica o de 150 graus e onde é que fica o de 330 graus? O de 150, obviamente, vai ficar aqui entre 90 e 180. 150 vai ficar mais ou menos aqui, ó, com a diferença de 30 graus em relação ao de 180. Então, 150 vai ficar bem aqui, ó, 150 graus. 150 graus. Gabriel, tu acha que o 330 vai estar aonde? 330 graus, né? A gente vai ver que de 150 para 180, ó, tem uma diferença de 30 graus. O 330, ele obviamente vai estar lá no quarto quadrante, tá certo? E com certeza é só pegar 360, que tirando 30, vai ficar 330 graus. Bem aqui, ó. 330 graus. Tá aqui um, tá aqui o outro. Pela lógica, qual tipo de simetria esses dois ângulos possuem? O ângulo de 150 e o ângulo de 330. Simetria vertical, simetria horizontal ou simetria central, Gabriel? O Gabriel diz que está localizado no centro. Estão localizados no centro. Eu acho que ele quer dizer que é o tipo de simetria que esses dois ângulos possuem. Eles são classificados como simétricos centrais. Eles possuem simetria central. Simetria central. Por quê? Porque eles são opostos em relação a quem? Eles são opostos em relação ao centro. Eles são opostos em relação ao centro. A questão 3 vai fazer a gente treinar mais uma vez que tipo de simetria possui aqui nos casos os ângulos de 60 e 300 graus. 60 e 300 graus. O de 60, eu acredito que está... 60 é um pouco acima do 45, né? Lá no primeiro quadrante. Tipo aqui, ó. 60 graus. 300 graus, ele vai para onde o de 300 graus? 270, ó, eu observei que do 60 para o 90, falta 30. Então, se eu pegar o 270 e aumentar 30, ele vai dar mais ou menos aqui, ó. 270 mais 30 vai dar exatamente o 300 graus. Então, ó, um está aqui com a diferença de 30 para o de 270 e outro também está com a diferença de 30 em relação ao 90. Qual é o eixo que corta eles dois de forma oposta, que faça com que eles fiquem em lados opostos? Obviamente, é o eixo horizontal, ó. É o eixo horizontal. Portanto, o tipo de simetria que esses dois ângulos possuem, o ângulo de 60 e 300, é a simetria horizontal. É a simetria horizontal. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem.
Essa foi a nossa questão número 3. As fórmulas, ele vai ver que existem fórmulas, Gabriel, para poder a gente fazer os cálculos. Ó, quem é o valor? Toda vez quem é o valor que está lá no quarto, no segundo, no terceiro ou no quarto. Ó, Gabriel, ele diz que o valor aqui é alfa, ó. Tu lembra como foi que a gente fez há poucos instantes? Deixa eu ver bem aqui. Ó, lá no começo, eu não trouxe como ideia o de 30 graus, ó. Se for 30, já dá para saber que o oposto dele é 150, o do outro lado é 210 e o outro é 330. Aqui você viu como base o ângulo de 30 graus. Lá na frente, ele vai dizer que existe uma fórmula. Ele vai dizer que existe uma fórmula que tem como a gente descobrir quem são esses 3 ângulos. Se o ângulo for alfa aqui, que é o primeiro que a gente sempre tem, ele vai dizer que o oposto dele, que está lá do outro lado, no segundo quadrante, vai ser o 180 menos alfa. Por exemplo, se bem que for 10, aqui vai ser 180 menos 10. Então, no caso, vai dar 170. O oposto de 10 é 170. É isso que ele está querendo dizer aqui nesse momento. Tá certo? Outro. Se ele estiver lá no terceiro quadrante, vai ser 180 mais alfa. Faz é somar, né? Então, se eu tenho um ângulo e eu quiser saber quem é o oposto, quem é o simétrico vertical dele, é só tirar o valor dele, alfa. Se eu quiser saber quem é o simétrico central dele, é só pegar o 180 e somar com alfa. E se eu quiser saber quem é o simétrico horizontal dele, é só pegar o 360 e tirar a alfa. Por exemplo, se aqui for 50, é só pegar 360 e tirar 50. É isso que ele está querendo dizer. Então, para mim saber quem é o oposto vertical, é só fazer 180 menos alfa. Se eu quiser saber quem é o simétrico central, é só fazer o contrário, 180 mais alfa. E se eu quiser saber quem é um simétrico horizontal, é só pegar o 360 menos alfa. 360 menos alfa. Aqui no caso é para se a unidade de medida for em graus. Se a unidade de medida for em graus. Se a unidade for em radianos, se o alfa, se o valor que eu colocar aqui for, por exemplo, um 40, se eu quiser colocar 40 graus bem aqui, como é que eu faço para me calcular o simétrico dele vertical? É só pegar π e tirar 40. Pega π e tira 40. Se eu quiser saber quem é o simétrico central dele, é só pegar π e somar com 40, tá bom? E se eu quiser saber quem é o simétrico horizontal dele, é só pegar 2π e tirar 40. Então, estão aí as fórmulas que vão servir para a gente calcular ou já saber de cara quem são os simétricos verticais, quem são os simétricos horizontais e, por fim, quem são os simétricos centrais. Eu acho que eu nunca vi um tipo de questão desse tipo em prova do Enem, não. Tu já viu, Gabriel? Esse tipo de questão em prova do Enem, eu acho que aqui só serve para a gente ter como base, né? No momento de resolver uma questão. Tendo como base essas informações, quem está do outro lado, quanto é que vale cada um, é só para o aluno ter uma base. Mas é óbvio que não vai cair uma questão especificamente com esse tipo de cálculo. Até porque é fácil, né? Até porque é fácil, mas é muito bom saber também que existem esses outros detalhes que ajudam a gente no momento de resolver uma questão do Enem envolvendo trigonometria no ciclo, aliás, envolvendo o ciclo trigonométrico, tá bom? Quanto mais informações a gente tiver, mais à vontade a gente fica para escolher qual estratégia utilizar no momento de resolver uma questão dessas no Enem. Tranquilo? Então, aqui a questão 1. Qual é a medida do arco simétrico horizontal ao arco de 30 graus? Qual é a medida do arco simétrico horizontal ao arco de 30 graus? Coloca a figura. Opa, o professor não colocou a figura dessa vez, não. Coloca a figura, né? Vamos localizar quem é o de 30 graus. Tá bem aqui. Qual é a medida do arco simétrico horizontal? Se é o simétrico horizontal, ele fica lá embaixo, né, Gabriel? Ele fica lá embaixo. Eu não lembro, eu não consigo lembrar da fórmula, não, Gabriel. Eu só sei que se daqui para cá é uma variação de 30 graus,
O horizontal vai vir para cá também com uma variação de 30 graus. Aí eu vou lembrar que bem que é 360. Ah, a fórmula é 360 menos o 30. 360 menos alfa. Tipo, se o alfa é 30 graus, para mim encontrar o simétrico horizontal, é só pegar 360 e tirar o valor de alfa, que é 30. Que no caso dá quanto? 330 graus. Qual é a medida do arco simétrico horizontal ao arco de 30 graus? 330 graus. 330 graus. Que nem o Gabriel está aqui, está dizendo que basta a gente diminuir. Diminuir. Muito bem. Por fim, eu acho que já é a última. Qual é a medida do arco simétrico vertical ao de 45 graus? Tá, a figura, divide 4, localiza 45 graus, está aqui, ó. E ele quer o simétrico vertical, então vai estar lá do outro lado, no segundo quadrante, né? Aqui no caso é só fazer o quê, Gabriel? Pegar os 180 e tirar os 45, porque bem que não tem 180. 180 tirando 45 vai dar quanto? 135 graus. Então, qual é a medida? Simétrico vertical de 45 graus. 135 graus. Seguindo aí a fórmula, Tranquilo? Tem mais essa última. Depois tem mais essa, depois tem mais essa. O professor estava bem prático aqui para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Quero aqui agradecer pela presença magnífica dos alunos da escola lá de, acho que é Coelho Neto, é Isaías Coelho, alguma coisa do tipo. Agradecer ao Gabriel, se ele quiser assistir mais aulas de matemática, hoje à noite vai ter mais. Um abração a todos vocês e até o nosso próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Gabriel.